mas vamos iniciar, dando boas-vindas a todos vocês que puderam estar aí essa noite com a gente. Começar orando aí, colocando diante de Deus, que a gente possa ter um tempo especial aí juntos também. Vamos orar então. Jesus, obrigado, Pai, obrigado pela essa ferramenta que nos aproxima, mesmo estando tão distante. Obrigado pelo teu amor também, Pai, que nos constrange a se mover do lugar onde estamos e levar a tua graça, o teu favor, o teu amor às demais pessoas, Pai. Obrigado por cada um que já tem realizado, Pai, já tem feito a tua obra e nos ajuda, Pai, nos ajuda a seguir em frente, a aprender mais de ti, a aprender uns com os outros. Nos dá uma noite abençoada aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, a nossa primeira parte eu vou passar para Helena. A Helena vai conduzir essa primeira parte para nós aqui nesse primeiro webinar aí. Obrigada, Rogério. Boa noite. Eu quero compartilhar minha tela, aqui. Eu espero que vocês podem ver, os slides. E eu quero começar, com compartilhar a visão do Goalability com vocês. A visão é fazer discípulos para Cristo em todas as nações, no mundo do esporte para todas as habilidades. Então, vocês talvez conhecem essa visão do movimento esportivo que fala sobre fazer discípulos em todo mundo, em todo mundo do esporte. Mas nós especificamente queremos fazer discípulos no mundo do esporte para todas as habilidades. E quando nós falamos sobre todas as nações, eu quero compartilhar como um quiz. E vocês podem responder essa pergunta. Quais são as 5 maiores nações do mundo em população? Então, a pergunta não é sobre o tamanho dos países, mas é sobre a população. Então, vocês podem responder no chat aqui e podem escrever o que vocês acham. Quais são as 5 maiores nações do mundo em população? Podem escrever o que vocês acham. Podemos chutando aqui, Helena, tranquilo? Sim, podem. China, O Robson já me pegou a primeira que eu estava escrevendo, cara. Eu vou botar a outra aqui, acho que é a Índia. Índia, Depois. Paquistão, Japão, Brasil, Estados Unidos, Indonésia, Nigéria, talvez. Então, vamos ver. Primeiro lugar é Índia, foi aqui na lista. Segunda é China, depois Estados Unidos. Quarto lugar é Indonésia. E quinta, Brasil não é parte dessa lista porque é Paquistão. Eu acho que o Brasil é sétimo lugar agora. Então, essas são as 5 maiores nações em população agora. E se vocês pensam, se as pessoas com deficiências formassem uma nação ou um país, o que vocês acham? Em qual lugar eles ocupariam? Então, se as pessoas com deficiências formassem uma nação, que lugar ocupariam?
O que vocês acham? Quarto lugar. Case, eles seriam no terceiro lugar. Então, nós vemos aqui que as pessoas com deficiência são mais ou menos 15% da população. Então, se nós pensarmos em ir para todas as nações, e no tempo de Jesus, as nações não eram como um país de hoje, onde as pessoas têm um passaporte, mas era mais como um grupo. Então, se nós pensamos sobre o grupo das pessoas com deficiências, vemos que são um grupo, uma nação bem grande para fazer discípulos. Então, eu quero compartilhar um vídeo. ahm, eu acho que eu preciso compartilhar de novo, de verdade, para vocês o Helena, vídeo. eu vou colocar aqui o vídeo. Perfeito. Obrigada. E esse vídeo vai falar um pouco mais sobre como as nações e esse texto da Bíblia que fala sobre as nações em Mateus 28, qual é a relação desse para a Allability. Pode começar, André. Obrigada. No seu clube esportivo, igrejas, quantas pessoas com deficiência participam? A população mundial tem 16% de pessoas com deficiência. Isso significa que 1 em cada 6 pessoas tem alguma deficiência. Pode ser física, visual, auditiva ou neurodivergente. A maior parte do mundo costuma negligenciá-las, marginalizá-las ou simplesmente esquecê-las. Mas elas também precisam do Evangelho. Então, o propósito da equipe Go Allability é justamente poder compartilhar o reino de Deus com pessoas com deficiência. Todas as pessoas merecem experimentar o amor de Jesus. Não importa a sua capacidade. A grande comissão em Mateus 28 diz: vão e façam discípulos de todas as nações. A palavra grega original para nações nessa passagem significa grupos de pessoas. Então Jesus nos ordenou a fazer discípulos de todas as pessoas. Acreditamos em um futuro onde discípulos de Cristo são feitos em todas as nações. No esporte para pessoas com deficiência, nosso objetivo é ver mais equipes de ministério sendo iniciadas que incluam ou foquem em servir essas pessoas nos esportes. Duas coisas sobre o foco do Go Allability por enquanto. O primeiro objetivo é divulgar o Go Allability. O segundo objetivo é treinar líderes para crescer. Multiplicar equipes locais que ajudem pessoas com deficiência a se envolverem com esportes. Por exemplo, como isso acontece na vida real, reuniões de visão, treinamentos de líderes acontecendo ao redor do mundo, equipes locais organizando eventos, programas para a comunidade e atletas com deficiência, além de eventos especiais ligados a grandes eventos esportivos mundiais. Recentemente, um treinamento Allability aconteceu no Caribe. A organização parceira focou na comunidade surda, no local de treinamento deles, no prédio deles. Líderes vieram, alguns surdos, outros com deficiência, alguns sem deficiência. O treinamento focou no que a Bíblia diz sobre pessoas com deficiência, como criar um programa esportivo inclusivo e como fazer discípulos dentro da comunidade de pessoas com deficiência. Após o treinamento, líderes pensaram em novos projetos e viram oportunidades de ministério em suas comunidades locais. Então, se você quer aprender como tornar seu projeto de ministério esportivo mais inclusivo com pessoas com deficiência ou quer poder alcançá-las, temos recursos para você. Visite nosso site goallability.com. Lá você pode encontrar muitos recursos úteis, vídeos, cursos online, manuais de treinamento e livretos sobre diferentes tópicos. Por exemplo, trabalhar com crianças com deficiência, atletas com deficiência ou o que a Bíblia ensina sobre deficiência. Esses recursos ajudarão você a entender uma maneira fácil de fazer discípulos para Cristo. Allability Esportes. Se você quiser saber mais sobre como fazer discípulos de pessoas com deficiência, visite goallability.com. Gostaríamos de encorajá-lo a orar sobre o chamado de Deus para você no mundo de Allability.
e como ele pode usar você para alcançar uma criança, um treinador, um atleta ou alguém em sua comunidade com deficiência. Porque quando Jesus nos ordenou a fazer discípulos de todas as pessoas, ele quis dizer todas mesmo. Obrigada, André. Então, esse vídeo foi produzido em inglês. Então, a linguagem de sinais é americana também. Então, caso alguém de vocês fale fluente em Libras, talvez vocês vejam as diferenças aqui. Então, nós queremos fazer discípulos no mundo do All Ability, mas como fazer? Eu quero hoje só compartilhar de um modelo, é um modelo da Quênia, de meu amigo Joseph, e ele trabalha com cegos lá. E na cultura deles, os cegos são bem excluídos. Então, ele compartilhou a história de uma família que tem alguns filhos e um filho deles, ele é cego e ele sempre era na casa deles. Então, eles não saem com essas crianças, eles não vão para a igreja ou para um clube de esporte, nada. Mas ele encontrou essa família e ele começou de convidar as crianças para um acampamento esportivo para cegos especificamente. E lá as crianças podem jogar futebol, eles podem fazer ciclismo com esses ciclistas de para duas pessoas. Como chama isso em português? Eu não sei. Mas onde as duas pessoas podem fazer ciclismo junto, porque os cegos não podem ver onde ir na rua, mas eles podem ter essa experiência de fazer ciclismo com uma outra pessoa junto. E nesses acampamentos, as crianças são muito felizes, porque geralmente eles não podem participar nesses eventos, não podem participar no esporte, mas nesse lugar eles podem. E eles também ouvem sobre Jesus. E a coisa legal é que o Joseph, ele não só fez esse evento, mas ele geralmente também ter um relacionamento com a família deles. Então, às vezes ele precisa ir para a casa deles porque eles não podem dirigir para acampamento. Então, ele pega as crianças lá e na rua, dentro do carro, ele tem as conversações com as crianças e compartilha mais sobre Jesus. Então é muito legal que esses cegos lá, que geralmente são excluídos da cultura deles, eles podem ouvir de Jesus e ele está fazendo discípulos deles, com eles. Então é um modelo que eu gosto muito e é um modelo que me faz pensar como eu posso fazer mais discípulos dessas pessoas e usar esporte é uma maneira bem fácil de encontrar eles, de ter um relacionamento deles e ter oportunidades de compartilhar o evangelho com eles. Então, é isso do meu parte e eu vou retornar para Rogério. Você pode continuar. Obrigado, Helena. Também. A gente está com essa dificuldade aqui do Ricardinho, dele entrar aqui com a gente, situando aí quem. Ele é deficiente visual, né? Daí precisava botar alguns itens lá. Eu vi que ele está fazendo um áudio. E aí. Deixa eu ver aqui que ele. Cara, assim, o rapaz que me chamou, ele mandou o mesmo link que tu. A princípio não teve muito o que fazer, cara. Ficou na mesma coisa. Já falei pra ele, vai lá. Rogério, eu mandei um link para ele agora que vai funcionar. Só que Tá. o link daí fala, obrigação. Obrigado, André. Então, gente, novamente aí seguimos aqui na nossa sala. Ricardinho, só para te situar, a Helena, ela falou um pouquinho da importância, assim,
da gente estar atento às pessoas com deficiência, né? Por isso essa sala aqui mesmo também, de fazer discípulos no esporte, mas com pessoas com deficiência, né? Essa é a pauta. Ela trouxe um vídeo muito bom, só para te situar também, e trouxe um pouquinho um trabalho com, se eu não me engano, é crianças cegas, né, Helena, do Quênia. Qualquer coisa me corrige, mas acho que é um projeto com crianças cegas no Quênia, e o projeto do Joseph, que ele abençoa crianças e as famílias, né, levando o evangelho. Então, só para te situar, a gente já passou por isso na primeira parte da sala, tá, Ricardinho? Sim, certo. Enquanto aí, certo? O Ricardinho é o nosso principal atleta brasileiro, para gente que está vivendo Copa do Mundo agora sem o Brasil, né? No futebol de cegos a gente continua ganhando título, então, Ricardinho, eu queria que tu te apresentasse, né? Falasse aí da onde tu estás falando, falasse o contexto familiar e as conquistas que Deus permitiu tu já ter no esporte também. Bom, pessoal, boa noite. Primeiro, eu quero dizer que é um prazer poder estar aqui com vocês, né? Uma oportunidade que Deus está me dando, porque hoje eu vou conhecer novas pessoas, com certeza, mesmo à distância, né? Sei que são pessoas que professam a mesma fé que eu. Antes que eu esqueça, de novo, me perdoem pelo atraso, mas não foi desleixo meu, eu estava simplesmente não conseguindo entrar, estava muito difícil o meu acesso ali pelo Zoom, mas a galera aí se esforçou e me salvou e deu certo. Então, assim, é, resumindo a minha história, pessoal, eu perdi a visão aos 8 anos de idade, tive descolamento de retina, e eu sonhava em ser jogador de futebol já. No período que eu enxergava ali com 5, 6 anos, eu já brincava muito de bola, já alimentava aquele sonho. Quando eu perdi a visão, eu pensei que eu nunca mais jogaria futebol, porque o esporte paralímpico era pouco divulgado ainda. Só que aí, o meu pai tomou uma decisão. Hoje eu moro em Porto Alegre, eu estou em Porto Alegre nesse momento, e nós morávamos no litoral do nosso estado aqui, do Rio Grande do Sul. Aí o meu pai trouxe a família para Porto Alegre, para a capital do estado, para que eu pudesse estudar, aprender braille e tudo mais. E eu creio que foi uma decisão direcionada por Deus, porque foi aqui na capital que eu conheci os esportes paralímpicos, mais especificamente o futebol. A partir desse momento, porque eu creio assim que Deus vai criando o caminho para a gente ir percorrendo, né? A partir desse momento, eu descobri que existia o esporte paralímpico e eu sempre falo que eu passei a sonhar pela segunda vez. Aí eu voltei a treinar futebol, alimentei muito esse sonho de ser atleta profissional. Com 15 anos, eu cheguei no primeiro clube que eu joguei. Aos 16 anos, eu já era um atleta convocado, já estava na seleção brasileira principal e que eu estou até hoje, com a graça de Deus. E o que eu posso falar de iniciando o meu testemunho é que a minha base familiar ela foi muito importante. Com a graça de Deus, eu tive meus pais, os meus irmãos que me apoiaram muito, porque assim, ter uma criança em casa que tem uma limitação, no meu caso, uma deficiência visual, é um mundo à parte, né? E a gente vê que muitas vezes as famílias super protegem, as famílias acabam pensando que a criança, no caso ali, deficiente, simplesmente não pode viver a vida, se superar e tudo mais. E a minha família me incentivou e Deus colocou para mim, eu não tenho a mínima dúvida, se eu não tivesse a fé em Jesus, eu acharia que era coincidência, mas eu tenho certeza que Deus colocou pessoas certas no meu caminho, profissionais que me ajudaram muito, e as coisas aconteceram, né? O futebol me levou para muitos lugares, me ensinou muita coisa. Eu tive muitas lições que o esporte me ensinou, e inclusive
lições de fé, digamos assim, porque a vida do atleta ela não é simples como as pessoas passam. Eu já passei por várias adversidades aí como atleta e sempre confiei muito em Deus, entende? Para mim, Deus é o que pauta a minha vida como um todo e a minha profissão não poderia ser diferente. Então eu acabo vendo Deus em tudo, sabe? Seja na hora da vitória, seja na hora da derrota, porque a derrota ela também nos ensina e faz parte, seja da vida ou do esporte, né? O esporte ele tem algumas opções, vencer, perder, tudo está no pacote. E assim eu venho tendo essa caminhada com Deus, pela graça dele. Obrigado, Ricardinho. Eu vou também aqui, eu vou pedir para cada um falar o seu nome e da onde está falando. Um de cada vez, para não dar confusão, hein? Sou o André, sou de Blumenau, mas estou falando da Alemanha. Eu sou a Helena, também de Blumenau, e também estou falando da Alemanha. Sou o Olá, eu Rui. sou Renata, estou falando do Rio de Janeiro. A Renata tá no calor, gente, coisa boa. É, Boa noite, galera. Eu sou o Guilherme e estou falando de Porto Alegre. Boa opa. noite, Gui. Rude, São Paulo, Boa Mogi das noite. Cruzes. Eu sou o Robson, sou de Curitiba. E Robson. Fechou todos, né? A Denise ainda não deu. Então também sou o Rogério aqui de Porto Alegre, né? Hoje a gauchada tá vencendo, cara. Quem conhece aqui, a gente é bairrista. Então tem 3 gaúchos na sala, tem um de Curitiba, 2 de Blumenau, mas que estão na Alemanha. Nós estamos vencendo aqui, ô Ricardinho. Os portugueses estão. Cara, uma primeira Pois lá, pergunta. tá todo mundo Pode falar, intocado. Robson. Não, besteira. Tá todo mundo intocado por causa do frio, por isso tá em casa. Tá certo. É, E eu ia te fazer a próxima pergunta é quando é que eh, se tu já veio de um lar cristão ou quando tu conheceu a graça e o amor de Jesus, conta um pouco para nós como é que foi isso na tua vida. ó, assim, pessoal, quando eu perdi a visão com 8 anos, eu acabei, vamos dizer assim, tendo contato com muitas coisas no sentido de espiritualidade. Por quê? O que acontece? A base da minha família é católica, mas não praticante. Então, para ilustrar para vocês, quando eu perdi a visão, nós morávamos lá no litoral, uma cidade pequena, e assim, cada pessoa, um parente, um amigo, vinha com um negócio. Ah, leva ele na igreja tal, leva numa curandeira. E nesse leva aqui, leva ali, eu passei assim em centro espírita, várias igrejas, pessoas que se intitulavam curandeiros, que até hoje não ficou bem claro para mim que religião que era aquilo, benzedeira, né? No interior tem muito esse negócio de benzedeira e tal. E no desespero da minha família, eles foram tentando algumas coisas, porque o tratamento médico já tinha acabado e não tinha dado resultado, né? Só que eu ficava como uma criança de 8 anos, um pouco perdido com tudo aquilo. Mas uma vez, e quem foi uma pessoa usada por Deus foi a minha avó, porque eu me lembro que ela era crente de uma igreja, eu não lembro, mas eu acho que era a Assembleia de Deus, mas não importa a denominação. Mas eu lembro que eu quero contar uma coisa para vocês, que duas coisas me chamaram muita atenção e que fez eu crer em Jesus. Claro que além da graça, porque a gente vai crer pelo chamamento de Cristo, né? Eu creio dessa forma. Mas a minha avó, quando eu já estava com problema na visão, um dia ela me chamou assim na porta da casa dela, que eu estava por lá, e disse assim: filhinho,
Sabia que tu pode falar com Jesus? Pede para Jesus te curar e tal. Só ele pode fazer essas coisas. E ela falou com uma sinceridade e uma fé muito grande. E o que desequilibrou para que eu pudesse levar em consideração a fala da minha avó? Foi algo chamado testemunho, porque ela vivia o cristianismo. E eu saí dali pensando assim, pô, já me ofereceram curandeiro, espiritismo, até uma mãe de santo. Uma vez eu fui lá num centro eu não sei nominar o nome. Beleza. Só que antes de eu perder a visão, eu jogava a bola com meus primos no gramado da casa da minha avó. Olha que interessante. E eu me lembro muito bem, nunca saiu da minha mente, uma cena que às vezes a gente enxergava pela janela do quarto dela. Imagina uma casa de interior na beira do mato, no sítio, sabe? E a minha avó sentada na cama com a mesinha do lado da cama, assim, passava um bom tempo à tarde dela lendo a Bíblia. Eu me lembro, ela com óculos, debruçada assim, olhando para a Bíblia e lendo. E aquilo ali me gerou testemunho, porque ela era uma pessoa que ela orava, ela era uma pessoa que lia a Bíblia, e ela veio falar de Jesus para mim. Então aquilo desequilibrou para que eu pudesse crer, porque eu já estava meio que enfadado de tantas coisas, tantas religiões, tantas alternativas que foi me dada, mas nenhuma era convincente. E o bom testemunho dela foi importante, e a gente precisa dar testemunho. Não adianta só a gente dizer que crê em Jesus, né? A gente tem que viver o que Jesus espera de nós. Então, ali com 8 anos, eu passei a crer em Jesus, eu creio. Foi dessa forma. E a partir daí eu comecei meio que do meu jeito, sabe? Eu não tinha um conhecimento teológico, nada, na adolescência. Mas Deus vai trazendo pessoas. E até no meio esportivo, quando eu fui especialmente para a seleção, eu comecei a conviver com alguns atletas, sempre tinha um ou dois que eram cristãos. E a gente passava muitas horas da concentração falando de Deus, eu era muito curioso, né? Depois a gente começa, pela graça de Deus, ter acesso a mais materiais, a ler a Bíblia. No começo eu não tinha nem a Bíblia. Depois um amigo meu lá de Minas Gerais, que jogou comigo tanto no meu clube como na seleção brasileira, ele me conseguiu a Bíblia para eu ler no computador, sabe? E aí as coisas foram melhorando e eu fui começando, eu digo assim, melhorando no acesso da teologia, né, que é fundamental. E eu comecei a ter experiências com Deus também de oração, de resposta. E assim foi consolidando a minha conversão. Eu não tive um episódio de conversão assim, sabe aquele negócio marcante que às vezes algumas pessoas passam, né, uma dificuldade muito grande, aí do nada dá um reviravolta ali, encontra Cristo. A minha conversão ela foi se dando aos poucos. Deus foi me tocando e até que quando eu me vi eu já estava entendendo que eu estava sendo chamado, né, pela graça para crer em Jesus. Ricardinho, obrigado. Eu já vou abrir já a pergunta para os demais, uma bem rapidinho, rápida, assim, de forma objetiva também, Ricardo. Como é que tu acha? Hoje tu tá com que idade? 37. Depois de ter vivido tantas coisas assim, como é que tu acha que é a melhor maneira que tu te vê levando o amor de Cristo? Tu falou um pouquinho da palavra testemunho, né? Uhum. Como é que no teu É, dia a dia tu te vê fazendo isso, assim? eu acho, cara, que o testemunho ele é muito forte, porque ele fala mais que as palavras, né? Os nossos atos, a nossa conduta. Então, o que eu entendo, né? Porque assim, ó, existe uma. Se a gente pegar
quem de nós nunca passou por um certo preconceito, né? Porque a gente vê tantos, às vezes, pastores, não vou generalizar, né? Tem os bons, e tantas pessoas que às vezes congregam numa igreja, ou mesmo se não congrega, que se diz cristão, e que não dão um bom testemunho, nem sabe o que é o cristianismo, né? O cristianismo, ele é a gente precisa estar embasado na palavra, na sã doutrina. Então, assim, muitas vezes cai em descrédito, entendeu? Pelo mau exemplo. Então, algumas coisas que eu gosto de. Não faço forçado, mas que eu vejo que sempre foi uma marca da minha carreira, assim, ó. Eu tenho um apreço muito grande pela humildade, e depois eu fui entender que, assim, ó, esses tempos até escrevi um texto sobre isso e publiquei no meu Instagram, já faz uns 4 anos, que é assim, se Jesus Cristo, que é o meu Salvador, que é o Rei da Glória, ele foi tão humilde a ponto de, por exemplo, naquela passagem que ele lavou os pés dos discípulos, né, para trazer uma lição para eles e para nós, né, porque ficou registrado na Bíblia, de que a gente tem que servir os outros e tal. Esse foi um texto bíblico que me impactou demais. E cada vez mais eu sinto esse desejo, assim, tipo, de ser humilde, de ajudar quem eu posso, sabe? Seja um colega de profissão, seja uma outra pessoa. Porque, fazendo um link para o esporte, eu posso afirmar para vocês que é o seguinte: é muito fácil o atleta, especialmente o atleta de alto rendimento, que é o meu caso, ele começar a alimentar a vaidade, ficar soberbo, entendeu? Porque, pô, imagina tu tá lá, vamos pegar o meu exemplo, tá? Camisa 10 da seleção brasileira, capitão da seleção brasileira, muitas pessoas ficam adulando, às vezes com sinceridade, às vezes na falsidade, e se tu for um pouquinho empolgado, tu vai cair na soberba, sabe? Na arrogância, na vaidade. Isso é muito perigoso, isso não agrada a Deus. Então, uma das primeiras coisas que eu gosto de pensar é assim, cara, quem sou eu? Se Jesus, o Rei da Glória, ele se fez na condição de ser tão humilde, o que que sobra para mim? O que que é, não menosprezando a camiseta, mas o que que é seleção brasileira? O que que é ser campeão do mundo? Eu acho que esse sentimento o cristão tem que ter em primeiro lugar, sabe? E aí, claro, quando eu tenho oportunidade, eu converso, eu tento evangelizar de alguma forma. A gente sabe que às vezes tem que ter uma certa habilidade, né? E aos poucos. Volta e meia eu boto no meu Instagram lá alguma música minha, porque eu tenho uma série de composições, né? De músicas cristãs e tudo mais. Quero ainda, estou me estruturando para gravar as minhas músicas, produzir elas com bastante capricho, né? Eu acho que tudo é uma forma de evangelizar, se Deus está dando a oportunidade para nós. E nos lugares que eu vou, só para terminar, eu faço muitas palestras, né, motivacionais, só que eu tomo muito cuidado para não cair naquele campo da motivação vazia. Eu conto a minha história de vida, tudo, e eu sempre procuro abrir parênteses para testemunhar do que Deus fez, entendeu? Porque não adianta, pessoal, só no eu acordar de manhã e poder levantar da cama, é Deus, é a graça dele me disponibilizando a chance de viver mais um dia. E muitas vezes as pessoas não veem dessa forma. Obrigado, Ricardinho. Onde ficar essa primeira lição da humildade. Entrou também com a gente a Marília. Marília e o marido, não, acho que é. Da onde vocês estão falando? E o pessoal já se apresentou. Rogério, Marília de Recife e eu sou do Rio, né? Marília Ah, é o Madeira Bruno? e Bruno Ah, Bruno Madeira. Madeira. Agora reconheci com esse boné aí. Go Abilities. O Bruno Marília Madeira tem joga. uma, Pode. foi diagnosticada agora, né, com uma síndrome rara, Ehlers Danlos, e aí ela tem se identificado no movimento com a questão do esporte adaptado, né? Boa noite, bem-vindos aí então.
O Bruno Madeira joga muito, que tá com a Marília ali, Ricardinho. Bah, aquele futebol Oxi. carioca, sabe? Marca pouco e joga muito com a Nada. bola. É, Gente, ele tá aberto para perguntas aí pro Ricardinho, quem quiser também fazer alguma pergunta. Eu tenho uma pergunta que é o André, de Blumenau. Se, Ricardinho, tu tem alguma experiência, pode compartilhar com a gente de oportunidade de testemunhar o evangelho claramente com teus colegas de equipe, seja na seleção, seja no clube por onde tu joga? Tem alguma experiência assim para compartilhar com a gente? Como foi, como surgiu essa oportunidade, como pôde responder a ela? sim, o que acontece, né? A gente vê que pelas oportunidades do futebol, eu já fui em muitos lugares. Eu viajei para muitos países e certa vez, em 2014, nós jogamos a Copa do Mundo de futebol para cegos, foi em Tóquio, no Japão. E eu cheguei lá com a seleção brasileira, a gente foi antes para fazer uma aclimatação, nós ficamos acho que 15 dias lá treinando, porque tem fuso horário, né, 12 horas, então é bem complicado para o atleta. E a gente tinha um intérprete o tempo todo, e eu comecei a perceber, conversando com ele, que até então eu não tinha estudado muito a parte de religiões no Japão. Eu comecei a entender que o cristianismo lá era muito pouco pregado. Pouquíssimas igrejas no Japão, né, comparando com outros países, né? Tipo, o Brasil nem comparava. E assim, nós começamos o Mundial e a nossa campanha da seleção brasileira ela foi acontecendo e eu percebi que tinha muita imprensa no cobrindo esse evento, muitas pessoas iam assistir os jogos, né? E a gente vinha fazendo uma campanha maravilhosa e o Brasil chegou na grande final contra a Argentina. E era um tempo um pouco de frio, sabe? Daí a gente usava uma camiseta térmica por baixo e por cima a camiseta de jogo. Aí eu pensei assim, cara, talvez numa entrevista eu tenha a oportunidade de falar de Jesus, mas é muito rápido. E como são muitas as televisões do Japão que estão cobrindo, né? Vai sair muita reportagem, especialmente se o Brasil for campeão. Eu tenho que achar alguns meios de tentar, no mínimo, falar de Jesus, nem que seja da forma mais rápida. E aí eu acabei escrevendo, pedi para escreverem para mim nessa camiseta de baixo, que era branca, né? Jesus Cristo e tal. E quando a gente foi para a final e a gente acabou sendo campeão, né? O Brasil foi campeão do mundo. E eu tive o privilégio de, além de ser artilheiro do Mundial, ter sido escolhido o melhor jogador do mundo. Então, assim, aconteceu muita entrevista, sabe? Muita entrevista, especialmente comigo. Como eu acabei tendo um certo destaque, eu fiquei bastante no centro ali das atenções, vamos dizer assim. E aí eu fiz questão de mostrar essa camiseta, sabe? E também falei em entrevista. E eu sei que a televisão ela tem um poder muito grande, né? A imagem fala muito. Então, um atleta sendo filmado com o nome de Jesus Cristo pode parecer algo muito básico aqui no Brasil, por exemplo. Mas para um país, para um povo que o cristianismo é pouco pregado, eu acredito que possa ter surtido frutos, né? Gerado frutos. Eu senti muito desejo de fazer isso. Essa foi uma vez que eu lembro. E quando a gente tem a oportunidade, a gente fala, né? Eu nunca deixo de falar nas minhas entrevistas, sabe? Porque eu vejo as coisas de uma maneira bem diferente da maioria dos atletas, sabe? Pelo menos é o que eles transparecem.
né? E eu não estou aqui julgando ninguém, cada um faz do jeito que quer. Mas eu tenho muito esse senso, cara, que não tem como conseguir nada se não for pela graça de Deus, sabe? E quando eu perco um jogo, uma final, que graças a Deus foram poucas na minha carreira, mas aconteceram, eu também falo de Deus, porque eu sei que tá ali o projeto de Deus, entendeu? Seja na hora de receber um sim ou não. Deus controla tudo, nada sai das mãos dele. Então eu sempre tento enfatizar a grandeza de Deus e a soberania de Deus. Porque falar de Deus só quando a gente é campeão, né? Ah, obrigado, Deus, é muito fácil, né? E na hora de atravessar a dificuldade, onde é que está Deus? Ele está ali do teu lado também, sabe? Provações, elas são bíblicas. Obrigado, Ricardinho. André, tu acha que tem uns minutinhos a mais aí? Daí o Robson fecha depois. Não sei se mais alguém tem Sim. alguma pergunta. Já que atrasou ali um pouquinho o início. Pessoal, eu não sei se eu estou fora de ordem, que eu cheguei bem atrasada, infelizmente. A gente queria chegar no horário, não sei se a Helena falou, mas a minha pergunta é para quem tem restrição física, às vezes eu não consigo me enquadrar nem numa moda. Eu ainda não tenho, eu ainda não sou PCD, por exemplo. Eu tenho restrição de mobilidade, restrição de movimento. E aí eu me sinto assim, que às vezes eu não consigo nem me enquadrar em um tipo de competição, nem em outra competição. Nem com pessoa com deficiência, nem sem deficiência. Se há algum movimento para falar para como eu posso me engajar, Bruno é muito engajado, fala muito dos movimentos, das trilhas todas, né? Aonde vai, e na hora do Go Ability eu vou lá e quero falar e tal, mas assim, eu fico só nisso, eu não consigo dar um exemplo de um evento que vai acontecer, eu não consigo intencionalmente convidar outras pessoas de Go Ability para que elas saibam que aquela palestra ali é para elas também. Eu consigo só na hora ali que ele fala dizer, olha, eu tenho isso aqui, tá, eu tô aqui, o pessoal fica admirado e ponto, e acaba ali. Eu queria entender melhor como eu podia fazer o Ability crescer. Legal a pergunta. Eu vou deixar o Rogério e o Robson, porque acho que tem a ver já com o aviso que vocês vão dar. Pode ser. Uhum. Enquanto a Marília falava, me veio assim, Marília, eu sou educador físico, né? E eu entendo cada um de nós aqui tem chamado, tem, enfim, Deus vai dando na nossa mochila, né? Até eu ouvi uma pregação essa semana que fala da mochila. Tem coisas que até não é tão boa na nossa mochila, mas Deus vai usar, né? Então eu vejo, tem de perto uma família, por exemplo, a gente é dindo de um autista não verbal, e os pais dele, do Rafa, no caso, eles hoje têm um café uma vez por mês com famílias atípicas acontecendo numa das igrejas de Porto Alegre, que foi a partir disso, né? Eu acredito que, assim, tu já tá dando os primeiros passos, que é se envolver, se interar, a gente vai ter outros eventos, mas é estar atento e atenta, né, no caso, àquilo que Deus vai te direcionando, tá? Eu vou aproveitar o gancho, mas também ser bem objetivo. Meu irmão mais velho é deficiente visual, ele tem 12 anos a mais que eu, mas a gente morou muito pouco tempo junto. Quando eu era criança, em seguida ele sai de casa. E eu comecei a trabalhar com deficiente visual, até não foi com ele, propriamente, porque ele tipo, agora ele está morando em Cotia, em São Paulo, né, longe. Então, vários momentos da nossa trajetória não morando perto. Através de um amigo da igreja, precisava ir um treinador para uma competição com baixa visão. E aí o pessoal da Sergs me chamou aqui na época, né, aqui do Rio Grande do Sul, uma associação de cegos. E ali eu vi a oportunidade de aprender coisas novas, e fui. Depois veio a pandemia, parou, e aí agora um tempo atrás me chamou a equipe de cegos, que é o Ricardinho joga a primeira divisão, né? Eu fui ali como treinador de uma equipe de segunda divisão. Mas estou te falando assim tem atleta, isso,
mas tem o nosso dia a dia. Eu acho que mais isso, Marília, é estar atenta ao teu dia a dia e Deus vai te mostrando as pessoas, vai dar meios aqui. Eu creio que o movimento tem essa questão de nos qualificar, de mostrar coisas novas, né? O vídeo, depois até eu vou pedir ali o vídeo para que a Helena passou a gente colocar no grupo, que eu achei bem. Ali também nos ajuda a dar um norte, né? Da questão do Ability também. São várias maneiras, né? Hoje em dia tem Ministério de Surdos na igreja, enfim. Mas é isso, eu creio que até as dificuldades que o Senhor coloca na nossa vida, elas vão. E as oportunidades, né? Acho que o Ricardinho falou bem também, não é porque a gente tem viu uma dificuldade, Deus vai te gerar oportunidade através daquilo, né? Então, e tu estar aqui conosco já é também, com certeza, vai agregar, né? Se alguém tiver mais uma pergunta para o Ricardinho, depois o Robson também tem um aviso aí para nós. O Ricardinho, a galera alguns não conhece tanto o esporte aqui, né? Assim, tão a fundo, vamos dizer. Eu também me interei mais no ano passado ainda, né? Via muito a seleção nas Paralimpíadas. Hoje, os times mais fortes do Brasil, fala para nós aí bem brevemente, só para situar. Não, até assim, pessoal, quero convidar, se vocês quiserem acompanhar o meu Instagram lá, Ricardinho Alves, ou também se botar Ricardinho Fute 5, que é de futebol de 5, FUT5, Ricardinho Fute 5. Eu boto sempre coisas de jogos lá, treinamentos, alguma coisa também da vida pessoal ali. Como eu falei, às vezes posto uma música minha, os meus cães que eu crio, que eu mexo com adestramento. Será um prazer. Inclusive aí para a Marília, né, que está bem interessada em uma coisa. Eu conheço muito, né, o pessoal do Comitê Paralímpico, conheço gente de todo o Brasil, assim, e sempre estou à disposição, se eu puder ajudar com a orientação, tentar abrir uma porta, trazer informação. Eu acho isso muito importante. Então, podem ficar à vontade, me chamar se precisar no Instagram, até o meu WhatsApp aí, o Rogério tem, né? Então, de boa. E assim, só para falar dos times, o time que hoje eu bem qualificada, né? 8 vezes campeã brasileira. Nos últimos 3 anos a gente ganhou o brasileiro, 3 anos seguidos agora. Tem uma equipe de João Pessoa, a Passe, que é muito boa também. Tem vários atletas que jogam junto comigo na seleção brasileira. O Corinthians, o Corinthians tem uma equipe de cegos hoje, bem interessante a iniciativa deles. Tem um bom time, com alguns atletas também da seleção brasileira. E tem outras equipes, mas essas são hoje as 3 mais qualificadas no Brasil, assim, que ali concentra a maior parte de jogadores da seleção brasileira. Os jogadores estão distribuídos nesses 3 times. Obrigado aí, Ricardinho, por situar o pessoal aí em termos da competição também. Andrezão, não sei se mais alguém tem perguntas, senão vou passar para o Robson. Rogério, é muito bom. Eu tô acostumado a ver essas coisas de futebol na televisão, né? Agora consigo ver o cara na mesma live aqui, no mesmo webinar, e dando esse testemunho do que Jesus fez na vida dele, cara, é maravilhoso. E eu tenho recado, sim. Tenho recado aqui de falar do próximo treinamento. Tem data até, tem a data pro treinamento, que é de 19 a 21 de novembro de 2026. A gente ainda não tem um lugar definido, e esse treinamento é para os líderes e pessoas que têm interesse em fazer projetos de Ability. E para mim é muito importante isso, que eu comecei a trabalhar diretamente com isso há 3 anos, né, com idosos, e a maioria dos meus alunos, eu também sou formado em educação física, sou personal de terceira idade,
E tem alguns alunos que eu estou ajudando eles a voltar a caminhar, começar a correr, sabe, fazer exercício, musculação. Então eu estou entrando nisso, porque alguns são cadeirantes, então para mim eu sou um interessado nesse tipo nessas coisas de ability, e eu quero me aprofundar cada vez mais. E começar com esse webinar, tendo o Ricardinho dando esse testemunho, para mim foi maravilhoso. Muito bom, Robson. E, gente, a Marília, uma das perguntas dela foi como ela pode compartilhar mais sobre isso e chamar mais pessoas. A gente quer fazer esses webinars, a gente quer fazer pelo menos mais dois até o treinamento, para as pessoas irem conhecendo, irem chegando mais perto. E assim que a gente tiver um local, a gente vai divulgar detalhes, né, desse treinamento aí que o Robson compartilhou. Então, fica atento. Rogério, a gente tem um grupo, alguma coisa? Eu ia dizer, tem um grupo nacional ali, que a gente está inserindo as pessoas que têm interesse. Então, eu tenho o contato do Bruno, daí o Bruno Madeira me dá o da Marília, eu já insiro o Bruno, a Marília, e pessoas. Eu tenho feito isso, gente. Às vezes conheço alguém, conecto ali de uma outra igreja ou da minha igreja, e aí vou inserindo no grupo ali, né? Para a gente ter mais pessoas que querem conhecer mais, né? Do Allability, e muitas delas já servem nas nossas igrejas, né? Às vezes é Ministério de Surdo, às vezes é com autismo. Então a gente está. É uma área muito grande, né? Então a gente pode inserir muitas pessoas, mas vamos, acho que movimentar esse grupo nacional. Acho que todos nós aí podemos levantar mais pessoas, né? Até para o próximo webinar ter mais gente também. Legal. Então, pelo menos para quem estava aqui na chamada, eu tenho o contato e-mail de vocês, vocês usaram para se inscrever para chegar aqui. Então, eu mando isso para todo mundo, esse grupo aí, para a gente ir juntando pessoas, para deixar as pessoas sabendo. E a ideia é mesmo fazer um movimento acontecer, fazer ver iniciativas começando e a gente estar conectado nessas diferentes iniciativas, além das iniciativas que já estão acontecendo. Então, a ideia é que nos próximos webinars vocês vão conhecer outras iniciativas de ministérios diversos também. E nesse treinamento de 19 a 21, a gente está convidando a equipe global de Ability do movimento esportivo para vir ao Brasil ajudar a gente com esse treinamento. Então, é um treinamento bem. A gente nunca teve nenhum treinamento desse nível aqui, né, de Ability. Beleza? Muito, muito bom, André. Se ninguém tem mais pergunta, eu ia pedir para alguém orar pela vida do Ricardinho aí, cara. Ele tá voltando uma lesão leve de joelho, já tá treinando com bola, não, Ricardinho? Não, eu já tô correndo, mas ainda Correndo. bola, né? Tive que fazer a cirurgia, né, no menisco, mas com a graça de Deus está sendo uma recuperação muito boa. Fez uma artroscopia, né? Exatamente. Aham. Inclusive, a seleção brasileira está lá na Colômbia jogando um campeonato, estreou hoje contra o Panamá. Eu até nem sei, porque daí eu fui entrar agora aqui, mas estava ganhando bem o jogo, mas eu não pude ir para essa. Daí Sim. tô aqui, né, torcendo a distância para os colegas lá. Boa. A Marília e o Bruno querem fazer uma pergunta aí, ó. Pode, Pois pode. Ora, Rapidinho, é 19 a 21, de quando e onde? de novembro, local a Novembro. confirmar ainda. Ah, ok. Uhum. Ô, Bruno, já que a Marília levantou a mão, ora aí, tu que tem um bom futebol, ora pelo Ricardinho aí, Ah, agradecendo a vida dele. bom futebol é. Mas vamos orar. Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos une aqui para a tua glória. É muito bom a gente poder saber que o Senhor é um Deus perfeito, que não erra. O Senhor nos criou a sua imagem e semelhança e somos gratos por isso. O Senhor abençoe a vida do Ricardinho, a recuperação dele. Obrigado pelo testemunho dele. Obrigado pela vida do Rogério, do Robson, da Helena, de toda a equipe, do André, que estão fazendo essa trilha do movimento
se expandir, que o Senhor dê graça, dê estratégia, que a gente possa participar daquilo que o Senhor quer fazer com todas as pessoas. O Senhor morreu por todas as pessoas, o Senhor ama, e que a gente possa ter esse amor transbordando para que toda criatura venha conhecer e reconhecer o Senhor como o único suficiente Salvador. Muito Amém. obrigado, nos dê uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente.